Começo falando sobre o anúncio que foi feito ontem pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, que levou a perspectiva da nota de crédito do Brasil. O indicador era estável e agora passa para positivo, mas a classificação de risco do Brasil segue negativa, menos BB. É bom a gente colocar isso aqui de forma clara, porque é claro que todos os governos, quando têm notícias positivas da economia, tentam transformar o limão numa limonada, e faz parte, é assim mesmo. A questão é que, nesse caso, é uma notícia positiva, sem dúvida nenhuma, mas ela é um indicador de uma possibilidade de mudança. A classificação do Brasil era negativa e estável. Ela segue negativa e passa a ser agora com perspectiva de melhora. Mesmo que o Brasil melhore uma casa nessa classificação de risco da Standard & Poor's, ele ainda segue abaixo do chamado grau de investimento, que é quando há uma recomendação da agência internacional para que investidores coloquem o seu dinheirinho aqui no nosso país. E fazendo também aqui, é claro, sempre aquele lembrete, né? Que agências de classificação de risco não estão acima do bem e do mal, cometem erros, como já cometeram muitas vezes. Também, às vezes para mais e às vezes para menos. Mas não importa, esse fato é um fato de fato positivo para a economia do Brasil. Fazia desde 2019 que não havia uma revisão para cima da qualidade do risco brasileiro. E claro, o ministro Fernando Haddad ontem comemorou essa informação. Eu gostaria de compartilhar com o Congresso e com o Judiciário as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil e permitir que a gente possa avançar com uma geração de emprego, desenvolvimento. Então isso não é possível a partir só do Executivo, mas sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do presidente Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, e também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a agenda da Fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Você vê que a menção à nova regra fiscal foi feita, a menção às perspectivas de aprovação da reforma tributária, as medidas de reoneração, de corte de gasto tributário, tudo isso foi mencionado na nota. E é importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil. Bem, essa agência cita também mudanças, especialmente na questão fiscal do Brasil e na organização legal do nosso país, que foram implementadas desde 2016. Então é o conjunto da obra, não é só esse período de 5 meses do governo Lula, é claro, que foi levado em conta pela Standard & Poor's. O fato é que hoje nós temos aqui algumas notícias da economia que são boas. Inflação sob controle, a perspectiva de inflação para o ano sendo reduzida semana a semana no Boletim Focus, que mede a expectativa do mercado financeiro para os números da economia. Por exemplo, o dólar numa queda gradual, ontem fechou na casa dos 4,80, um nível baixo, se a gente pensar que em algum momento o dólar já esteve ali perto dos R$6. Bolsa de Valores também entregando resultados positivos, chegando ali perto do pico do ano. Enfim, existem dados positivos, existem dados que levam à preocupação. Por exemplo, como será a política de juros do Banco Central? Isso a gente vai descobrir logo, na semana que vem. Como o Senado vai se comportar em relação à regra fiscal? Nós entrevistamos ontem aqui no Jornal Gente o senador Omar Aziz dizendo que não deve ter muita mudança não em relação ao que foi aprovado na Câmara. E isso é fundamental também para que as coisas sejam sedimentadas. E aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Não está tão difícil de arrumar a casa. É uma pena muito grande que dentro dessas reformas, a previdenciária que já foi aprovada, normas que regulamentaram setores importantes como o saneamento, por exemplo, que passaram no governo anterior, a perspectiva de reforma tributária agora, é uma pena que a reforma administrativa não esteja nem ali entre os 30 itens de prioridade do atual governo. Isso ajudaria bastante.